Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Pessoal que está chegando, seja bem-vindo. Vamos falar sobre o livro de Reis. Vai ser uma bênção, tem muita coisa boa para ser falado. Espero que vocês possam absorver esse conteúdo. Tem bastante conteúdo, é uma bênção. Eu gostei muito de estudar esse livro aqui para preparar essa aula para vocês. Graças e paz, Carlinhos, seja bem-vindo. Fiel, tá sempre aí com a gente, graças a Deus. Quem mais chegou, dá um alô aí pra gente ver. Livro de Reis, Shalom, graça e paz. Quem mais chegou, dá um alô. Boa noite a todos. Boa noite, Vanderleia. Firme e forte. Dami, graça e paz, Dami, seja bem-vinda. Quem mais tá aí? Tem mais gente aí, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, vamos lá, né? 8 horas. Vamos começar aqui. Antes de mais nada, né? Espero que você esteja aí com a sua Bíblia, o seu caderno de anotação e também a sua caneta, para poder registrar aí aquilo que você julgar interessante, uma informação legal aí. Glória a Deus, firme e fortes. Bispo Michel, graça e paz, Bispo, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, queridos, o livro de Reis é uma continuidade, né, da monarquia. Então, no início da monarquia que nós vimos na vida de Saul e Davi, no livro de Samuel, agora no livro de Reis tem a continuidade, né? Graça e paz, Cláudia e Eliana, sejam muito bem-vindos. Vamos orar então, queridos, para a gente começar? Kátia, seja bem-vinda, Kátia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa nos capacitar nesta hora para trazer a comunicação, Senhor Deus, da Tua Palavra, que haja clareza, Deus, haja entendimento, registro no nosso subconsciente daquilo que é importante para que nós possamos saber, ó Deus, como esse povo, Senhor Deus, se portou diante do Senhor. Ó Deus, pelos bons exemplos e pelos maus exemplos, mas como que a Tua misericórdia alcança a vida desse povo, como que a Tua graça é estendida sobre eles, ó Deus amado, e dessa forma nós possamos conhecê-lo mais, Senhor. Que através da Tua Palavra possamos ter entendimento e conhecimento daquilo que o Senhor tem feito para nós. Em nome de Cristo Jesus. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Sejam muito bem-vindos. João Pedro, graça e paz, seja bem-vindo. Amados, então, como nós estávamos falando, nós temos aqui o entendimento, né, do livro de Reis. Então, de 1 a Samuel até o segundo livro de Reis, é uma continuidade, né, do tempo da monarquia e depois, posteriormente, a divisão do reino. Esses 3 reis principais, né, que foi Saul, que governou 40 anos, Davi governou também 40 anos, né, 7 lá no início em Judá, depois em todo Israel, mais 33 em Israel. E por sua vez, Salomão, que nós vamos estudar hoje, né? Mais 40 anos dentro desse reinado. Até aí, o início foi muito bom, né? Mas depois da divisão, que teve o Reino do Sul e o Reino do Norte, então o Reino do Sul é chamado Reino de Judá. Quando você lê na Bíblia, né, Reino de Judá, você vai saber que é aquela parte do sul. E o Reino do Norte são as outras 10 tribos, né?
o Reino do Sul 2 tribos e o Reino do Norte 10 tribos. Então essa é uma divisão primária aí para que a gente possa entender esses registros. Porém, dentro disso, o que tem, né, nesse livro do Reis, né, que a gente vai estudar durante toda essa aula? Nós vamos falar, né, da monarquia, como a gente começou a falar, do reino dividido e também dos cativeiros, que é lá para o final. Então, no final, a gente vai entender esse cativeiro, né, o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, né? Eu lembro na época da faculdade eu fiz esse trabalho e errei a ordem, né? Coloquei o reino do sul primeiro para depois o reino do norte. Mas glória a Deus por isso. Graça e paz, todos peço oração pela minha filha, Larissa. Vamos orar no final, viu? Me lembra aí, Eliana, vamos estar orando por ela assim, em nome de Jesus. Então, queridos, nós temos esse conteúdo aí. Quem que é o autor? O autor, como a gente falou nas outras aulas, não tem como identificar nesse livro também, porque ele não se mostra ali claro, né? Então nós vemos o quê? Que no Talmud, o que é o Talmud? Talmud é um comentário bíblico, né? Principalmente da lei, dos livros proféticos, né? Que explica a lei, né? Explica a Bíblia hebraica. Então o Talmud é um comentário hebraico que explica isso. Então nesses documentos, né, do Talmud, eles indicam que Jeremias é o autor desse livro, né, o escritor, melhor dizendo, deste livro de Reis. Porém, não temos como afirmar isso no momento. Tá ok? O que ele falou sobre avaliou, né, os reinados. Então, dos melhores reis que a gente vai ver no período da monarquia, dos 3, né, reis, o melhor rei foi Davi. E olha que a gente viu bastante erro em Davi, mas ele foi um dos melhores. E um dos piores reis, principalmente depois da divisão, foi Jeroboão, que a gente vai ver também. Então, em que época que foi escrito isso? Foi no ano 970 até 560, outros falam essa data, né? 586, mas é uma data aproximada. Então, esses reis governaram, né, de Samuel principalmente, de Salomão, até o cativeiro babilônico, teve um período de 4 séculos. Então a gente vai entender o porquê disso, né? E o que mais que a gente vai falar? Vai falar do valor, né, que o autor, que o escritor, ele demonstra aqui no valor da obediência e o perigo também da desobediência. Então, semelhante ao livro de Juízes, né, o povo continuava a se rebelar, continuava a entrar em outras coisas aí que ocasionou como que nós podemos dizer? Ocasionou essa rebeldia, né? Essas atitudes, essa rebeldia contra Deus. Então nós vamos entender isso daí. Tá ok, queridos? Então primeiro isso daí que a gente precisa considerar. O segundo ponto é do reino, né? Logo depois do reino dividido, para que a gente possa depois entrar propriamente no texto. No reino dividido foi provavelmente 208 anos dividido, né? Depois da morte de Samuel. Aí teve o quê? 19 dinastias. Olha, preste atenção nisso, que essa informação é bem importante. As 19 dinastias, né? Que dinastia fala de família, né? A consequência do reino pela família. E do Reino do Norte, 19 dinastias. No Reino do Sul, teve uma dinastia só, que é a dinastia da família de Davi. Porque Deus havia prometido isso, que o trono de Davi seria para sempre. Então esse trono iria dar continuidade sempre à genealogia, né, de Davi. Então a primeira coisa que a gente vê nesse período do reino dividido foram mais de 200 anos, né, até a chegada do cativeiro em 722 a.C. E por sua vez, o período do reino dividido só com Judá teve 350 anos, mais ou menos, né? E uma dinastia só, como a gente falou, e o cativeiro babilônico até 586. Tá ok? Essas informações
o que a gente deseja? Deseja que vocês tenham isso, né, na sua mente aí, registrado na sua mente, para quando você for ler o livro, você entender esses acontecimentos, né, e conseguir encaixar parte por parte, tá ok? Então a gente vê primeiro a primeira parte dos livros, né, tanto do primeiro livro como o segundo livro de Reis, nós vemos a primeira parte que fala do reinado de Salomão, a segunda parte já fala do reinado, do reino dividido, né, do reino do norte, o reino do sul. A gente vai entender o porquê isso aconteceu, que é bem importante, que é uma dúvida de muitos, né? E o terceiro ponto já fala sobre o cativeiro, né? A partir do ano 726. Tá ok? Então, qual que foi o problema, né? Qual que foi o motivo, né, desse cativeiro que a gente vê? Sem querer atropelar um pouco, né? Mas a gente tem bastante essas informações aqui e é importante falar. Eles foram levados cativos, né? Eles foram levados cativos por quê? Por conta de um problema. Qual que foi esse problema? O problema foi o culto a Deus. Então existia lá o templo de Salomão, que na verdade não é o templo de Salomão, né? É o templo de Deus, foi construído por Salomão, mas essa impressão sempre está falando, né? Existe até uma igreja em São Paulo que tem o templo lá conhecido como Templo de Salomão, mas na verdade é o templo construído, né, por Salomão, que era uma parte da profecia. Então, a primeira coisa que a gente vê. Então, esse culto, existia lá todo esse lugar de adoração, né? Existia esse lugar para adorar todo Israel, o reino estava unido, né? Não contente, né? Por sua vez, né? Com Salomão, a gente vai entender isso, mas a gente vê o quê? Que esse reino, ele tinha um lugar. Só que essa terra toda, que lá de Josué, quando nós estudamos o livro de Josué, né? O livro de Josué, quando nós estudamos, o que nós vimos? Graça e paz, Cris. Seja bem-vinda. Acho que é a mamãe mais nova aí, né? Então, desde essa época, quando nós estudamos o livro de Josué, nós vimos a divisão das tribos. E essas tribos foram conquistando assim por sua vez. Mas que terra que eles conquistaram? Só recapitulando. Foi uma terra que tinha sido amaldiçoada por Deus por causa desses cultos, que eles chegavam até a fazer sacrifício de crianças. Lembra quando a gente falou sobre isso? Só que aí Israel continuou fazendo isso. Então, por esses motivos todos, né, que o reino foi dividido, depois, Mona Lisa, seja bem-vinda, graça e paz. Então, a gente vê esse reino dividido aí, e com isso, depois, por fim, o cativeiro. Então, eles começaram a praticar tudo aquilo que aquela nação que originalmente cuidava daquela região, que era a nação de Canaã, né, os filhos de Canaã ali, todo aquele território que Israel subiu e conquistou, aí aconteceu tudo isso daí. Certo, queridos? Então, esse pano de fundo aí para que a gente possa entrar efetivamente, né, no livro. Regilene, graça e paz, seja bem-vinda. Valdirene, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Então, queridos, essa foi a prática, né? Então, eles estavam repetindo a prática lá de Canaã, ok? Então, essa é a introdução aí daquilo que nós iremos falar, né? Então, no livro de Reis, nós encontramos a história riquíssima aí do povo de Israel e com todos esses acontecimentos, muitos acontecimentos, muitas profecias, os profetas eram atuantes, né? O profeta Natan, como a gente viu nos livros de Samuel, e agora também o profeta Ai, e outros profetas também, o profeta Natan no início aqui também falando, né? Quando começou. Então vamos falar de Salomão. Vamos iniciar essa caminhada aí de Salomão. Então essa caminhada do rei, né? Dos reis, Salomão ele se tornando rei. Quem que foi Salomão? Salomão foi
filho de Davi, né, seu pai Davi, com a sua mãe, né, provavelmente hitita, né, que Urias também era hitita, né, quando teve aquele episódio que nós falamos da semana passada. Ele, por causa do adultério, ele foi gerado, né, depois daquele acontecimento não foi o filho do adultério, tá? Esse filho do adultério morreu como correção de Deus, né, na vida de Davi, mas depois ele se casou com Betseba e aí sim eles tiveram um filho. E esse filho foi amado do Senhor. Lembra lá que nós vimos lá em 2 Samuel 12, 24 e 25, semana passada? Então esse filho que Davi gerou, né, junto com Batseba, ele foi um filho que Deus se agradou dele, Deus amou ele, né? Até que o profeta, as mulheres, né, as pessoas que estavam à volta, né, o pessoal, né, que estava lá no reino, eles chegaram e falaram para ele. Falou, esse filho vai se chamar Salomão. Beleza, pacífico, né? Tá ali se tornando pacífico, isso é o significado de Salomão. Até aí, beleza. Só que o profeta Natan foi até lá e pediu para ele ser chamado, esse filho é amado por Deus, e pediu para ser chamado de Gedidias. O que é esse nome esquisito, né? Gedidias. Gedidias é o nome, vamos dizer assim, da carteira de nascimento dele, né? Então, esse nome significa amado do Senhor, tá? Então, isso daí é o primeiro ponto de consideração sobre a vida de Salomão, né? Quem que foi esse Salomão? E aí, queridos, o que mais que a gente vê? Nós vemos também que, por conta que ele não foi o primogênito, e primogênito seria Adonias, o seu irmão, Adonias ele tentou tomar conta daquele reino, né, o reino de Israel, porque pela lógica ele seria, né, o próximo rei depois da morte de Davi. Então, com o Davi vivo ainda, Adonias foi lá e tentou usurpar essa promessa do Senhor, né, esse pacto, né, que Davi tinha feito, né, com Batseba para que Salomão fosse o seu sucessor. E aí tem toda uma arquitetação, toda uma situação lá, e até que por fim Natan foi lá e falou, né, com Batseba, para Batseba ir lá falar com Davi, que Davi estava lá com frio, né, e pediu até para uma sunamita, né, estar lá cuidando, né, dele, aquecendo ele, porque as mulheres eles tinham colocado lá como um lugar lá que elas ficassem separadas, né, ele não ia mais dormir com essas mulheres. Né, a gente imagina que, né, a gente imagina nisso que por conta de tantas tragédias que teve na vida de Davi, Davi não queria gerar mais filhos, né, por isso que deixou aquelas mulheres separadas. Assim penso na minha humilde teologia aqui com vocês. Então, queridos, ele trouxe toda essa prerrogativa. Depois de depois de Natan, depois de Betseba for lá falar com o rei Davi, aí sim foi Natan testificar aquilo que era a promessa dele, a vontade de Deus, que Salomão fosse o rei. Dito isso, Salomão foi lá e ele ficou todo medroso. Ele falou, agora acabou, né? Adonias ficou todo medroso, falou, agora eu vou morrer. Aí ele foi segurando as pontas do altar para que Deus tivesse misericórdia e as pessoas não podiam matar lá dentro, né? Então ele ia ser poupado, entre aspas. Só que ele, em felicidade, ele pediu a moça que dormia lá com ele, né? A sunamita, né, que pediu, a jovem sunamita, Adonias pediu para a mãe dele fazer esse pedido pro rei, né, para chegar, fala lá pro rei se eu posso dormir com ela, se eu posso casar com ela. Só que aí era uma tentativa ainda de ser sucessor do rei. Então com isso Salomão falou, não, agora não tem jeito, então você vai para a vala. Então ele foi e matou Adonias. Então foi um início assim um pouco de força, de violência e até homicídio, né? Que ele chegou a mandar matar algumas pessoas, principalmente Joabe, que a gente viu no livro passado, que era parceiro de Davi, só que ele se aliou com Adonias. Então,
já foi também, zeraram ele, tá certo? Então essas situações aqui que a gente vê na vida do início dele, né? Então havia essa promessa de Batseba com ele, tá ok? Então esse foi o início aí da vida do rei Salomão. E o reinado de Salomão, que nós já vemos aqui em 1 Reis 3, de 1 até o capítulo 11, 43, né? Até o capítulo 11 a gente vê o reinado. Então o reinado, primeiro ele casou com uma egípcia. Então ali você já vê que a coisa andou, né, muito difícil. Porque por que ele foi casar com uma egípcia, né? Aí outras pessoas podem pensar, né, outros teólogos também pensam, mas ele também é descendente de uma estrangeira, né? Batseba seria uma estrangeira, né, teoricamente, né? Só que Urias era hitita, então ele tinha essa linhagem, né, estrangeira. Então eu vou casar com uma estrangeira. E ele casou com essa estrangeira. E ele não sabia direito como governar, porque ele sabia que era um ofício muito difícil. Porém, ele pediu essa sabedoria para Deus. Ele pediu sabedoria, maravilha, né? E Deus foi lá e deu para ele. Deus se apareceu para o rei Salomão por 2 vezes para falar com ele, para ele seguir os conselhos do pai dele. Porém, no final da sua vida não foi bem assim. Mas no capítulo 4, o que a gente vê? A gente vê a manifestação dessa sabedoria. Essa sabedoria veio na vida de Salomão, que é conhecida por todos, porém, essa sabedoria não foi utilizada a fim de governar efetivamente o reino. Entende? Por isso que ele trouxe alguns prejuízos mais lá para frente, até que Deus decidiu rasgar, né, esse reino, dividir esse reino, como foi uma profecia. E quando nós lemos isso na Bíblia, o que nos arremete? Arremete quando Samuel ele demorou para chegar para apresentar o sacrifício e Saul começou a apresentar o sacrifício no lugar do sacerdote Samuel. E aí o que aconteceu? Aí Samuel ficou ali, né, indignado com aquela situação e foi sair e Saul segurou, o rei Saul segurou o manto de Samuel e rasgou um pedaço. E aí veio a palavra na vida do profeta que profetizou que estaria rasgando, né, o reinado de Saul. E aqui nós vemos essa profecia também no final, no decorrer aí, né, dessa história. Então, o que aconteceu? Com esse poderio, né, do rei Salomão, ele teve um aumento populacional, ele teve um aumento de muitas pessoas, né? Ele teve um governo, e ali no capítulo 4, versículo 20. E nesse capítulo, ele fala desse aumento, e também é uma profecia cumprida lá de Abraão, em Gênesis, né? 22:17. Gênesis 22:17 é a profecia de Abraão, que seria a extensão, né, do reino ali. Então esse templo, o que a gente viu ali também? Esse templo foi concluído, né, em 13 anos. Então dessa história, nós vemos que a promessa, porque o rei Davi gostaria de construir o templo, só que o profeta disse para ele, né, o profeta foi o intermediário de Deus ali, falando que não, você não pode por causa das suas mãos, que correram muito sangue. E aí a gente vê o quê? Que essa conclusão na vida de Salomão. E Salomão, o que ele fez? Ele começou a cobrar impostos, né? Então começou a arrecadar impostos do povo, fez aliança com outros povos, por isso que ele casou com outras mulheres, e com isso a extensão do reino dele foi muito grande, né? De Tiro, lá dos fenícios, os fenícios eram o povo do mar também, como os filisteus, que eles ficavam ali próximo na frente, né, na costa ali do mar Mediterrâneo, do mar grande, que a Bíblia diz. Então esses fenícios, eles foram os primeiros a construir barcos, e esses barcos, esses navios, né, eles traziam essa madeira para poder construir o templo e também o palácio do rei. Então essa madeira vinha de lá, e eles eram um comércio muito fluente, né?
Então, por isso que demorou 13 anos para ser construído o templo, porque o templo necessariamente não seria tão grande, é só o dobro do tabernáculo. E o palácio dele muito maior. Mas qual que é essa diferença? É interessante isso, por quê? Porque no tabernáculo entrava só o sumo sacerdote. Então não precisava de ser um lugar muito grande. Por isso que a gente vê, quando a gente vê, a gente acha estranho, né? Fala, nossa, tão pequenininho. Alguns anos atrás nós fomos numa vigília e nesse monte, né, nesse lugar, o empresário ele tinha construído uma réplica do tabernáculo. A gente achou interessante porque nunca a gente conheceu, né? E olhamos lá de fora, né, aquela réplica. E nessa réplica era bem pequeno, né? Então a gente estranhou um pouco, mas era para o lugar para uma pessoa, né? E toda a glória de Deus enchia aquele lugar. E assim, no templo que Salomão construiu, aí houve sim a medida dobrada, né? Tudo aquilo que era medido foi acrescentado mais uma vez. Então, com isso, ficou um pouco mais volumoso, mas não muito, né? Mais extenso, mas não muito, como o palácio do rei, por sua vez, né? O palácio onde que Salomão morava, né? Então, nós vimos isso. E aí, o que acontece? Essa influência, a gente crê porque ele começou a praticar as coisas que Faraó fazia. Então, quando você olhar para o rei Faraó do Egito, a gente vai ver semelhança da conduta do rei Salomão em Israel. Porque, de uma forma ou de outra, ele foi influenciado por esse reinado. Então, o que ele fez? Ele pegou esse povo, né, um trabalho forçado, e esse povo também pagava imposto para o rei de Israel, no caso, né, Salomão, e ele pegava essa mão de obra, né, do povo forçado para construir o templo e para construir também o palácio do rei. Então foi usado dessa maneira, assim como os egípcios. E lembrando que a mulher de Salomão foi quem? Foi uma egípcia. Então, primeiro ponto aí que a gente precisa considerar. E só que lá em 2 Reis, capítulo 12, lá no segundo livro, né? A gente vê o mesmo rei restaurando, um outro rei de Israel, né, no caso o rei de Judá, restaurando o templo. Mas o que ele fez? Diferente de Salomão, ele pediu ofertas voluntárias nessa reforma, pediu para o povo, e trabalhos remunerados, entende? Então, quando o povo ia lá trabalhar, eles remuneravam, pagavam o salário, pagavam o serviço que estava sendo prestado, entende? Olha a diferença de um rei, no caso Salomão, e do outro rei, o rei de Israel, o rei Joás, né? 2 Reis, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, apesar do esplendor todo, né, do reino, a sabedoria, a grandeza, né, de Salomão, Salomão acabou se desviando ainda, se desviando de Deus, e Deus rasgou isso daí. Rasgou porque ele tinha muitas concubinas, né? Então essas mulheres tinha muitas mulheres, tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Imagina isso. Ele tinha uma força poderosa, Salomão. Ele tinha um poderio, né? Ele tinha cavalos, ele tinha 4.000 cocheiras, ele tinha uma cidade só para colocar os cavalos. Então você imagina isso. Ele tinha essas alianças e no final da sua vida ele acabou pisando, né, na casca da banana. O que ele aconteceu? Ele começou a ceder a esses outros povos, essas outras mulheres, porque eram mulheres cananeias, mulheres hetitas, mulheres de todas as arameias, todas as regiões edomitas, amonitas, todos aqueles povos que estavam ali contra o Senhor, né? Contra propriamente o seu povo. E Deus falava para eles, não case com essas mulheres, mas mesmo assim aconteceu tudo isso. Então, com isso, queridos, o que nós vemos? Nós vemos essa situação bem complicada aí de Salomão. Salomão, ele teve a sua sabedoria, né? Sua sabedoria, mas essa sabedoria não foi feita para
para governar. O que nós temos na sabedoria? 1 Reis capítulo 4, que é uma coisa bem importante, né? A gente saber. Porque é conhecido, por que Salomão é conhecido? Então, 1 Reis, se tiver com a sua Bíblia aberta, 1 Reis capítulo 4, versículo 29. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Então o narrador está incluindo aqui os egípcios, de onde vinha também um reinado muito forte por conta do rio Nilo, né? E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, que escreveu também um salmo, né? E Esraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, e filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. Então, eu não sei quem que é esses caras aqui, mas esses caras deviam ser muito inteligentes, né? E 32, e disse 3.000 provérbios, escreveu, né? 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Então ele escrevia bastante. O que ele fez também? Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então a sabedoria dele foi muito influente. Mas você observa que o narrador não inclui como que a sabedoria dele agia no reino. Teve o caso lá da mulher, né? Que teve a sua criança morta, e aí apareceu lá para julgar, porque a mãe trocou as crianças, né? Colocou a morta na casa de uma prostituta, e no quarto da outra prostituta ficou a viva, só que era invertido, aquela coisa toda. E aí ele expressou aquela sabedoria ali de, vamos dividir a criança então, colocar cada uma para uma mãe. Porém, aí a mãe, que era realmente do menino vivo, falou, não, então deixa para ela, pelo menos o menino fica vivo. Aí ele, se ligou, né, e falou, não, então deixa com ela. Então teve esse episódio que a gente lembra, né, mas que eu li assim, não lembro de tantos episódios. Tem a mulher de Sabá, que veio procurar entender essa sabedoria e fez várias perguntas para ele, e ele respondeu todas, mas não foi ali de governo, foi uma mulher, né, dos sabeus, lá da Arábia, que subiu para falar com ele. Então não teve assim um governo efetivo ali dentro da sua nação. Por sua vez, ele obrigava, né, e pedia muitos impostos para a vida do povo, e com isso trouxe bastante prejuízo, né, para a nação. E aí nós vemos uma profecia, né, também vamos ver lá, 1 Reis capítulo 11. Olha só o que aconteceu por conta dessas muitas mulheres, né, que ele veio a ceder com suas práticas, né, de idolatria, de culto a outros deuses. Então o problema foi o culto, né? O problema de todo Israel foi o culto a Deus. Porque teve períodos que foi muito bem e outros períodos foi muito mal. Se vocês tiverem alguma pergunta, pergunte aí, né, que eu estou conseguindo enxergar hoje. E a gente vai estar respondendo aí, na medida do possível. Então, 1 Reis, capítulo 11, no versículo 12, olha o que diz. Todavia, nos teus dias... Pelo que... No versículo 11, né? Versículo 11. 1 Reis 11, 11. Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto, está falando da aliança deuteronômica, né? E os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. E aí o que aconteceu? Aconteceu com o profeta Aias, depois no decorrer desse capítulo, né? No decorrer desse capítulo, ele encontrou um camarada, o Jeroboão. Jeroboão, misericórdia, pensa num cara ruim, foi ele. Então,
Ele foi 2 vezes ruim, né? Então Jeroboão, ele recebeu essa profecia. O profeta estava lá com um manto novo, né? E rasgou ele em 12 pedaços e falou para Jeroboão: pega 10 pedaços para você, porque você vai ficar, né? Vai ser rei de Israel e tal. E Salomão ficou sabendo disso e falou: não, vou dar um fim nesse cara porque eu não quero ele aqui, né? E ele fugiu para o Egito. Olha, presta atenção, ele fugiu para o Egito, Jeroboão, porque ele seria tornado rei, mas por punição, aquilo que Deus, né, por correção, melhor dizendo, por correção de Deus, por aquilo que Salomão estava colocando dentro lá do templo. Você imagina a cultura pagã dos outros povos, tudo lá dentro do templo que ele construiu para Deus. Então era uma bagunça, né? Por conta disso, ele pegou e foi corrigido por Deus. Vamos usar essa expressão, né? Que eu acho que fica um pouco mais suave, né? No bom sentido da palavra. Então ele chegou e corrigiu, Deus corrigiu Salomão falando que ia entregar. E Jeroboão foi para o Egito e ficou lá. Depois ele ficou sabendo que Salomão morreu. Aí sim ele subiu para se colocar como rei, né? Para se colocar como rei. Só que o sucessor do sul, né, do reino do sul, foi Roboão. Só que aí, o que aconteceu? As tribos do norte desceram para falar lá, né, em Jerusalém, onde estava o templo, onde estava o palácio, tudo lá, para poder conversar, né, com Roboão, porque seu pai já havia morrido, falou: ó, alivia a carga aí, né, diminui os impostos, né, revê esse conceito aí do seu pai, porque estão sendo penosos para nós, mais ou menos assim. E aí o que acontece? Roboão falou: ó, volta daqui 3 dias. Aí ele consultou os mais velhos falaram: não, realmente faça isso, porque tinha muita riqueza, né? O rei Salomão adquiriu muitas riquezas por conta do próprio povo que trazia esse reinado. E também tinha essa amplitude do reino, né? E chegava a outros reinos já conquistados, né? Por sua vez lá do rei Davi. E aí, queridos, qual que é o ponto que eu quero chegar? Quero chegar nesse ponto, que o motivo da divisão do reino, já que Salomão havia morrido, o motivo da divisão do reino foi o quê? Impostos pesados. Então esse foi o motivo, que o povo veio, Roboão falou o quê? Falou: não, volta daqui 3 dias. Conversou com os sábios disseram para ele: não, realmente você precisa rever isso daí. Só que ele não se contentou e foi para aqueles amigos de adolescência, né, vamos dizer assim, e chegou lá para a rapaziada: e aí, rapaziada, não, vamos continuar para cima aí, vamos fazer o que é o que tem que ser feito, vamos continuar do mesmo jeito que o seu pai fazia. Os impostos muito altos. Então, com isso, o que aconteceu? Gerou uma crise no governo. E aí eles subiram descontentes, voltaram para suas tribos, mas descontentes. Nisso, Jeroboão entrou em cena, que era correção de Deus, né? Foi para o Senado, mais ou menos isso daí, né? Segunda instância, né, Kátia? Aí foi para o Reino do Norte. Jeroboão viu aquela oportunidade e determinou eles que Jeroboão fosse rei de Israel. Ali começa a divisão, entende? Então, o rei Jeroboão no norte e o rei Roboão, filho de Salomão, no sul, né? Que Roboão também fez algumas coisas erradas. Jeroboão, aí o que aconteceu? O povo começou a descer para adorar a Deus em Jerusalém, como é feito até hoje, né? Em Jerusalém, lá. E aí gerou um ciúmes de Jeroboão. Aí como vamos dizer assim, a narrativa estava indicando o quê? Que Jeroboão foi um cara, né, assim, usado semelhantemente como Moisés, porque ele saiu do povo, saiu do Egito para libertar o povo da opressão que o rei Salomão estava colocando no povo.
Só que não, né? Só que aí o povo começou a descer, ele se sentiu ameaçado. Ele falou, não, tá errado. E aí ele foi, o que ele fez? Isso aqui eu fiquei de cara, né? Uma coisa horrível. O que ele fez? Ele foi lá em Betel, colocou um bezerro de ouro. Colocou um bezerro de ouro em Betel e outro lá em Dan. Betel ficava um pouco mais para cima de Jerusalém, já pertencendo ao reino do norte. E colocou outro bezerro de ouro no reino o extremo norte, né? Lá em Dan, na cidade de Dan. Então, olha só, e eles falavam, não, olha a linguagem dele, foi a mesma de Arão, porque Arão estava lá no Egito, no deserto, e ele estava com aquela mente. Então, acho que Jeroboão subiu do Egito, né, no meu pensamento, e veio com isso no coração, falando, não, vou resolver esse problema. E colocou um bezerro de ouro, para que o povo não descesse para Jerusalém, e ficasse ali debaixo ali do domínio, né, do reino do sul e ficasse no reino do norte, em Betel, e o povo também não precisasse sair lá do extremo norte para chegar no sul para adorar a Deus. Ficou lá também adorando o bezerro. Olha que absurdo. Isso foi o ó do Borogodó, né, como diz o outro. Então foi uma coisa assim extremamente maligna, né, e prejudicial para o povo. Que aí a coisa desandou, gente. Tava muito bem, começou ali com Saul, ficou maravilhoso com Davi. Aí Salomão entrou num poderio, né, numa grandeza, mas quando chegou Jeroboão, aí a coisa espatifou, né, como diz o outro. Então, queridos, a gente vê essa situação, né? Então, o motivo da divisão foi impostos pesados. Então, que mais aqui que a gente pode falar? Então, nessa continuidade, né, o reino dividido, né, é dinastia de Omri. Então, no capítulo, tempo voa aqui, uma hora é um relâmpago. Então, o reino dividido é a dinastia de Omri, né? Omri foi pai de Acabe. Então, você já vê que o negócio... Acabe, que foi rei, né? Junto com a rainha Jezabel. Misericórdia, né? Só o sangue do cordeiro. Então, todo esse cenário, você vê isso daí, né? Então, o filho de Omri, Acabe, né? Ultrapassou. Então, você imagina, o filho de Omri, que foi um rei de Israel do norte, do reino de Israel, né? Quando a gente fala reino de Israel, sempre pensa no norte. Ele foi, o filho dele foi Acabe. Então Acabe a gente já lembra bastante história, principalmente do profeta Elias. Então, o que acontece? Acabe, ele ultrapassou os pecados de Jeroboão. Então teve dois Jeroboão, né? Esse Jeroboão, que foi já do início que a gente está falando, e o Jeroboão do capítulo 2, né? Do segundo livro, né? Então, Acabe, ele ultrapassou os pecados de Jeroboão. Então, você imagina, o que esse cidadão fez? Aí, entre outros reis também que a Bíblia diz. Se você colocar lá no Google, você vai ver bastante reis de Israel e as suas histórias. Para te facilitar a ler a Bíblia, tá? Então, o que ele fez, queridos? Ele foi lá e casou com uma adoradora de Baal. Então, ela pegou e trouxe isso, né? Essa cultura toda para o reino de Israel. O reino de Israel já não estava bem das pernas. Com essa influência do reinado, aí descambou a coisa. Por isso que Deus levantou esse profeta para mostrar que existia Deus em Israel. Então o profeta Elias foi um agente de Deus, né, para provar que existe Deus em Israel naquele período, né? E hoje, né, nós já entendemos isso. Então, queridos, a gente vê essa situação dele, né? Então o juízo de Deus vem depois de toda a narrativa, né, que a gente vai pular aqui por causa do horário, depois de toda essa narrativa, vem o juízo de Deus e Acabe morre, posteriormente Jezabel também morre. Não vamos falar especificamente, né, dos profetas, mas nós temos aí o profeta Elias e o profeta Eliseu, né, dentro dessa história. E nós vemos nesse período, né, do capítulo 16
21, 1 Reis 16, 21, até 2 Reis 10, 36, esse reino da enroscou aqui. Dinastia, né? Dinastia, escrevi errado e errei aqui. Então, a dinastia. Então, por isso que veio esse juízo sobre Acabe. E a morte de Jezabel também foi trágica, né? Já tinha sido profetizada e ela foi morta, né? E seu corpo foi despedaçado, que Jeú, né? O rei Jeú passou por cima do corpo dela e depois o rei mandou sepultar ela, porque ela era filha de um rei, né? Por dignidade, né? Vamos dizer assim. Só que chegou lá, o sangue dela tinha escorrido e os cachorros comeram tudo ela. Então os cachorros devoraram Jezabel e só sobrou a caveira, as mãos e os pés. Nossa, é violento o negócio, né? Mas foi isso que aconteceu. Leia a história de Reis, é muito empolgante, gente, é muito empolgante. Então a gente vê essa situação. Depois o resumo, né, do rei Josafá, que foi um rei bom, e Jeorão e Acasias, que foi reis maus. Então nós vemos essa situação. E o reino dividido, né, de Jeú até a queda de Samaria. Samaria, por sua vez, foi a capital, né? É bom a gente falar, foi a capital do Reino do Norte. Então, o Reino do Sul, qual era a capital, manteve Jerusalém. Porém, o Reino do Norte foi Samaria. Só que Samaria, né, foi fundada lá, se eu não salvo engano, por Onri, né? Pai de Acabe, e depois Acabe politicamente colocou ali Samaria por capital. E essa capital, eita, caso Elias Samudil, não entendi, Wanda. Eita, caso Elisa agora entendi. Misericórdia. Mais ou menos. Pula essa parte, vamos pular essa parte. Então, queridos, aí a gente vê essa situação, né? No ano 841 até 722. Então, Samaria, ela foi ali a terra, né? Do governo, a capital política, né, de Israel. Então ali passava muitas pessoas e eles compraram um terreno lá e fizeram lá os seus altares, né, e toda a sua trajetória. Só que o que aconteceu? Aí foi descendendo, né, até chegar ao reino assírio, porque a coisa estava tão feia, porque Deus falou, então vamos tirar esse povo daqui e vamos levar ele cativo. Assim, eles vão ser corrigidos, né? Vão ser corrigidos, e o Império Assírio, naquele ano, era uma potência, né? Tinha conquistado muitas terras, e eles conquistaram ali também o Reino do Norte. O Reino do Sul ainda não, sobreviveu por mais um tempo, mas não por muito tempo. Mas um pouco mais de 100 anos, aí também o Reino do Sul foi por outra época, né? Por outro império. Mas o reino da Síria foi e escravizou e exilou bastante pessoas lá de Israel. Ficaram só alguns. Só que ele mandou também, o reino assírio, mandou outras pessoas que estavam em outros reinos para habitar em Samaria. Por isso que o Reino do Sul, eles têm essa estranheza, né, entre os judeus, os hebreus e os samaritanos. Então, os samaritanos, ele tem esse sincretismo, né, outros povos, tudo misturado lá. Então, com isso, trouxe essa problemática, né? E eles não falavam, em que lugar a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, né? Em que lugar nós devemos adorar o Senhor e tal. Então, porque tinha essa rivalidade, pode se adorar aqui? Não, aqui não. Porque aqui foi palco de muitas coisas erradas, tem que ser em Jerusalém, porque lá é o lugar certo. Então, entende? Então, por isso que aconteceu isso daí. Se tiver alguma dúvida, coloque aí. Se eu não souber, eu vou perguntar para os universitários, tá ok? Então, queridos, aí a gente entende essa primeira parte aí, né? Que o reino de Israel é anexado ao Império Assírio. É essa parte. A segunda é essa desencadeia, né, toda essa problemática, as dificuldades que a gente vai ver lá no livro de Esdras e Neemias,
quando a gente chegar nesses livros, a gente vai fazer essas conexões. Uma coisa assim, antes da gente caminhar para o final, importante, porque assim, porque Elias e Eliseu não tiveram seus escritos ali canonizados, né? Porque eles nos escreveram, brincadeira. Mas Natan, por sua vez, teve seus escritos, o rei Jeú também teve seus escritos, mas não foram canonizados. Porque existia aqueles profetas que nós entendemos, né, na Bíblia, que, por enquanto, dentro da Bíblia Ocidental, nós estamos caminhando nos livros históricos, né? Desde Josué até Esther. Então, são os livros históricos. Só que na Bíblia hebraica, o livro de Reis também é considerado profético, desde Josué, Juízes, Rut não, né, que é escrito, mas 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis são livros proféticos. Então eles entendem dessa forma. E os primeiros profetas e os segundos profetas são aqueles que profetizavam contra o rei, contra a política, contra o governo, né, e a idolatria que o reino estava estabelecendo sobre todo o território de Israel, tanto de Judá como do reino do norte, né? Como do reino de Israel. Então, nós vemos isso, que a função do profeta no texto bíblico aqui, principalmente de Reis, era nesse sentido, deles profetizar de eventos futuros, mas não era assim tão futuro para o nosso tempo hoje, mas era a maioria, né, dos seus escritos eram mais destinados para aquela época mais próxima, né? O futuro próximo deles. Então, com isso, eles escreviam. Então, como nós temos o profeta Jeremias, as Lamentações de Jeremias, o livro de Isaías, né? Então, esses outros profetas, Oséias, depois a gente vai estar disponibilizando para os alunos aí uma catalogação, né, dos reis para você situar depois dessa aula aí. Tá ok? Então nós vemos essa informação, tá ok? E aí o povo foi recolhido, né, para a Síria. Então o povo foi lá chorando, por isso que o profeta Jeremias ele tem as lamentações, por causa desse episódio. E aí os reis de Judá, né, que tiveram ali um bom procedimento, vamos dizer assim, né, manteve a lâmpada, né, de Davi e sobreviveu por um tempo, foi Joás. Então Joás, que é descendente de Davi, ele manteve ali a lâmpada, só que ele correu o risco de não se tornar rei, por quê? Olha só a estratégia, né? A estratégia foi do quê? De Acabe e Jezabel, né, tiveram uma filha que chama Atalia, ou Atália, mas acho que é Atalia, que eu não vi acento. Então Atalia, tinham colocado ela para se tornar rainha do reino de Judá, do reino do sul. Só que aí perceberam essa mutreta, né, de Jezabel, né, e a turma deles lá. O que ela fez? Aí sim, Joás foi e se empossou do reino do sul e, consequentemente, Atalia foi morta. Mas ele fez coisas boas, né? Ele reparou o templo, né, com ofertas voluntárias. Naquela comparação que a gente viu do rei Salomão, né, o que o rei Salomão fez na sua época e o rei Joás fez por sua vez aí nesse tempo, né? Amazias também foi um outro rei bom, né, entre aspas aí, que continuou a política do seu pai Joás, porém a guerra civil era permanente, a guerra entre as duas, o reino do norte e o reino do sul. E Acás fez o que era contrário ao seu pai Davi, né? O que Deus reprova e influenciou a Síria lá em Judá também. A influência da Síria também em Judá. Certo, queridos? E por fim, nós vemos em 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 25, 30, né? Os últimos anos de Judá. Isso, o reino do norte já tinha sido levado cativo e outros povos estavam morando lá em Samaria, nas suas redondezas. E aí sobrou, vamos dizer assim, né? Sobrou também para o reino de Judá, por causa do exílio babilônico. Então, quando você vê o reino de Ezequias, é o reino do sul
poderoso, que demonstrou a lealdade a Deus e com isso escapou do reino assírio. Né? Então eles escaparam. Josias tem as suas reformas do templo e a devoção a Javé, né? Que é Deus. Então quando você vê o termo também javistas, javistas são, vamos dizer assim, aqueles que creem em Javé. Tá? É um termo assim que você pode se deparar aí, você agora já está sabendo. E por fim, o reinado de Manassés, que foi horrível, né? Foi uma desgraça, né? No mau sentido da palavra, se existe bom sentido eu não sei, mas no mau sentido foi uma tragédia para o reino do sul, que conduziu o povo ao exílio. Então, queridos, nós temos esse panorama aí do livro de Reis. Né? Espero que vocês tenham entendido, né, isso, absorvido esse conteúdo. Tem muitos detalhes que a gente não tem tempo para falar, mas isso já vai te dar uma ideia, né, daquilo que você vai ler e aquilo que você vai se deparar na Bíblia quando você lê 1 Reis e 2 Reis. Né? Então nós recapitulamos, aprendemos a história do Reino Unido dentro do rei Saul, do rei Davi e o rei Salomão. Depois o reino dividido, o reino do norte e o reino do sul, né? E depois, por sequência, o exílio, né? O exílio que levou cativo, né, todo o povo de Israel do norte ao rei assírio, lá na Síria. Então, olha essa expressão que é importante a gente pegar esse detalhe. A Síria fica lá na Mesopotâmia, entre rios, tá? Não é Síria, que é no norte, tá? No norte ali de Canaã. Fica lá do outro lado, já na região nordeste, né? Na posição ali na região nordeste, mais ou menos, para você entender. E por fim, a gente vê o exílio também de Judá, um pouco mais de 100 anos, que Judá também foi levado cativo ao reino babilônico. E o reino babilônico era onde? Em Babel, que fica onde? Entre rios também, na Mesopotâmia. Entenderam? Situaram aí? Então é isso que quando você se deparar com isso, com o livro de Reis, você vai entender esses princípios e vai entender bastante essa história. Então, os samaritanos, a rivalidade dos samaritanos que a gente falou, né, com isso. Tem alguma pergunta, pedido de oração? Então, a gente vai procurar caminhar para o encerramento, se não tiver mais nenhuma pergunta aí. Tá ok, queridos? Eu estou, assim, muito empolgado com essa série, né, do panorama do Antigo Testamento, livro por livro. A intenção não é pular nenhum, mas é a gente fazer aquelas considerações para entender aonde o profeta entra, né? No caso, Oséias, né? Oséias entrou também nessa época, né, do livro de Reis, Jeremias, e a gente vai voltar falando da onde eles estavam falando, para que rei eles estavam falando, e nesses outros reinos, né, nos outros livros, perdão, a gente vai se sintonizar melhor de uma forma cronológica, né? Então, sim, vamos orar sim, pela Larissa, né? A Eliana pediu, vamos orar por ela sim, em nome de Jesus. Então, com isso, queridos, nós vamos entrar nesse mundo bíblico, né? E entender essas histórias. É importante a gente entender, porque geralmente as pessoas leem a Bíblia. Deus, deu uma pausa aí, mas já voltamos. Já voltamos, em nome de Jesus. Estão me ouvindo ainda? Estão me ouvindo? Glória a Deus, glória a Deus. É isso daí. Entende, queridos? Então a gente vai entrando. Então eu estou bem empolgado com essa série. Espero que você que chegou agora volte aí, né? Tem no canal do YouTube lá, Kleber Souza, ou se não na página da igreja. Nós não conseguimos. Por que está no canal do Kleber e não está no canal da igreja? Porque o canal da igreja no YouTube foi feito recentemente. Então a gente nem consegue carregar vídeos mais do que 15 minutos. Então tem essa dificuldade e acabou não dando certo. Por um futuro breve, né? Assim esperamos, nós vamos carregar lá também todas essas aulas. Tá ok?
Glória a Deus, glória a Deus. Vamos que vamos, né? Como diz o outro. Vamos estar orando por esse pedido e outras coisas. E se você tiver alguma pergunta, mesmo que você está assistindo depois essas aulas, você deixa aí que nós vamos procurar respondê-las na medida do possível. Tá ok? Compartilha aí esse conteúdo e com pessoas que você entende que queira conhecer mais dessas histórias e vamos edificar a igreja, né? Através do ensino e da palavra do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus por isso? Glória a Deus. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela vida da Larissa nessa hora. Que teu Espírito Santo, Deus, convença ela de todo pecado, justiça e juízo. Que todas as correntes malignas, ó Deus, que prendam essa vida, sejam desfeitas na autoridade do nome de Jesus. E que ela tenha oportunidade de escolha, Senhor, através da graça do Senhor, através do constrangimento do seu amor, e ela possa voltar para a casa do Senhor, ó Deus, para ela possa voltar para a tua igreja, Senhor, ser inserida nesse corpo através do sangue de Cristo Jesus, Pai. Nós cremos, ó Deus amado, que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais de que tudo aquilo que pedimos e pensamos segundo o poder que opera em nós. Com isso, Deus, nós oramos juntos com os nossos irmãos nessa hora e crendo na manifestação do teu poder. E assim o Senhor, nós oramos também por essa cidade, Pai, e que, ó Deus, essa cidade de Araraquara seja uma cidade, Senhor Deus, abençoada, cheio da tua graça, do teu amor, ó Deus, e que todo mal, toda doença, Senhor Deus, todo vírus seja rechaçado, neutralizado no poder do nome de Jesus. E que com todo esse tempo de pandemia, nós possamos crescer, ó Deus, em comunhão, crescer em relacionamento, crescer na palavra do Senhor, ó Deus. Que esse tempo seja um tempo de aprendizado e com certeza nós cremos que o Senhor está nos ensinando coisas novas, Pai. Que teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração e continuar ministrando a tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Um grande abraço. Muito em breve estaremos juntos lá na igreja, né? Para que a gente possa dialogar também sobre esses textos e vai ser poderoso esse retorno. Assim a gente espera, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Um abraço. Deus abençoe. Graça e paz.